Cara, eu tentei, tá? Eu tentei defender esse anime, mas não dá. Simplesmente não dá. One Piece é um dos animes mais opressores de todos os tempos. Primeiramente, o Zoro é racista. E ponto, não tem como discordar. Eu fiz um vídeo inteiro provando que ele é 100% racista e foi muito bem recebido com comentários como esses. Calma, o Zoro já é meu Mugiwara favorito. Não precisa me dar mais motivos pra amá-lo. Por isso sou fã do Zoro. Não tem jeito, é meu personagem favorito. Bem, talvez o pessoal não tenha pegado o intuito do vídeo, mas enfim. Galera, entendam, utilizaram o argumento que o Zoro é negro no anime e que ele não pode ser racista sendo negro ou moreno. Ok, adivinha só. Ele não é negro! Ele é japonês. Japonês. E é claro que ele seria racista, afinal. Japonês é tudo racista. Ironia. Além do Zoro ser racista, nós temos simplesmente o Sanji, seu rival, sendo homofóbico na cara dura. Por 2 anos, Sanji. Por 2 anos você foi homofóbico, admita. Como ousas não deixar travestis lhe tocarem por 2 anos? Não só isso, como ele literalmente aprendeu a voar pra não ter que interagir com essas pessoas. Me diz se isso não é preconceito. Além de tudo isso, o Sanji é extremamente machista. Primeiro de tudo, ele não bate em mulheres, mesmo que elas sejam tão fortes quanto ele. O que você quer insinuar, Sanji? Quer dizer que as mulheres são inferiores a você e por isso elas não podem apanhar? Ah, não. Isso é machismo! Falando em machismo, que tal citarmos o rei do machismo? O Luffy, sim, o próprio protagonista do anime. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Quem aí lembra em Alabasta da vez que ele esmurrou uma mulher indefesa? O cara é completo oposto do Sanji, inclusive até o Zoro se recusa a cortar mulheres. Mas o Luffy... Ah, o Luffy. Bom, se você for um ser pensante, você provavelmente entendeu que tudo que eu disse agora foi sarcasmo. E se você não entendeu, não tem problema, pois realmente existem pessoas assim e falam desse mesmo jeito. Mas o tópico que eu quero falar no vídeo de hoje é opressão, machismo, homofobia em One Piece. E antes que qualquer um venha falar alguma coisa nos comentários, me escuta! Eu sei que One Piece tem momentos onde o machismo, por exemplo, é visível. Mas não porque o autor em si é machista, na verdade porque o Oda, apesar de ser um gênio, provavelmente não conseguiu retratar alguns temas da maneira que queria, os deixando incompletos, fazendo muita gente estúpida ver coisa onde não tem. Não é de hoje que as obras tão grandes assim são alvos dessas acusações. A gente tem, por exemplo, Berserk, que é um mangá que inclusive foi extremamente julgado por aqueles lunáticos das redes sociais. E a maioria das pessoas provavelmente não leram o mangá para poder se embasar melhor. Mas em One Piece, a coisa parece ser um pouquinho mais séria. One Piece é julgado por várias pessoas por ser um anime machista, entre aspas. Eu entendo, juro, eu entendo. One Piece é lembrado por ter mulheres com anatomia extraordinariamente bizarras, mulheres indefesas e o principal de tudo, mulheres sendo oprimidas. Existem sim temas em One Piece como o próprio complexo de inferioridade de Kuina e Tashigi. A Kuina que afirmou para o próprio Zoro, que é racista aliás, de que ela não tem capacidade de superar um espadachim masculino, e que isso era um fato. Mas isso não passa de como eu já disse, complexo de inferioridade da parte dela. Talvez no mundo real uma mulher não seja de fato mais forte que um homem, e não dá pra negar isso, pois é biológico. Mas no mundo de One Piece, isso nem sempre é verdadeiro. O próprio exemplo disso é que a gente tem Doll, Ginny, Shaq, Stussy, Bonnie, todas as outras mulheres poderosas. O Oda é acusado de machismo simplesmente porque ele introduz um tema, mas infelizmente não consegue trabalhar em cima desse tema direito, e por não conseguir lidar, acaba deixando de lado. Mas isso não significa que ele é machista. Eu acho que o mundo de One Piece é, em essência, até menos sexista do que o nosso. Afinal, é um mundo que coloca sua base na força bruta. Então se você é uma mulher forte, você poderá fazer o que quiser. Também não esqueçam, o mundo de One Piece é um mundo de piratas. E piratas são criminosos. E criminosos nem sempre têm índoles tão boas. O Oda de fato tem alguns traços sexistas, como eu disse, não tô aqui pra passar pano. Mas é difícil afirmar ou determinar se isso é porque o Oda é inerentemente machista ou se ele está apenas seguindo diretrizes típicas de como escrever um mangá shounen. E uma surpresa, mangá shounen tem como público principal jovens do sexo masculino, então é normal que um shounen japonês nós vejamos personagens masculinos fortes com mais frequência. Mas sobre tudo isso, na minha opinião, o Oda tá com o coração na direção certa no geral, pois é difícil achar uma personagem feminina que não tenha um background tocante e bem elaborado. Acho que um sexista provavelmente não teria a capacidade de fazer algo nesse nível. Eu acho que todas essas acusações do machismo do autor não passam de profecias autorrealizáveis por parte dessas pessoas. Por exemplo, usam o argumento de que as personagens femininas são sempre muito indefesas e fracas, e que sempre algum personagem mais forte, geralmente homem, vai as defender.
Mas isso é característica de qualquer situação onde tem uma pessoa mais forte defender uma mais fraca, seja ela homem ou mulher. Eu particularmente admiro a forma como algumas mulheres são retratadas na obra, inclusive com mais importância do que homens em vários aspectos, como por exemplo a Toki, ou a mãe do Sanji, com quem o Sanji se parece mais, com sua mãe, obviamente. O Oda retrata a energia feminina como algo de extrema importância, pois o lado emocional geralmente é liderado pelas mulheres. O Sanji possui muita energia feminina por conta de sua mãe. Seus princípios e valores são coisas a ser destacadas. O Zoro viveu a vida toda sendo derrotado por uma garota, e a viu como a maior motivação de todas. E quando a viu sentindo um grande complexo de inferioridade, ele mesmo se sentiu incomodado, pois sabia que Kuina não era inferior por ser mulher. Temos vários exemplos que poderiam ser citados para argumentar sobre como o machismo em One Piece é algo que provavelmente alguns lunáticos estão procurando, sendo que não há tantos casos assim na obra. Não sei se é má índole por parte dessas pessoas, mas eu acho muito difícil determinar que o autor é machista somente por isso. Há também o humor da obra, que é alvo de muita gente que quer acusar o autor. Embora eu ache extremamente engraçado, o humor que tem One Piece, eu sei que muita gente pode achar ofensivo, o que não faz o menor sentido, pra ser sincero. Como por exemplo o próprio Sanji fugindo de travestis por 2 anos. Cara, eu sinceramente acho isso muito engraçado. O maluco foi mandado para um país onde só existem travestis, não pessoas trans, não confundam. E ele é simplesmente um dos maiores simpes de todos os animes, enquanto o Luffy, que é um dos maiores cabaços, foi mandado para a Ilha das Mulheres. Ver o Sanji correndo em terror de homens vestidos de mulheres é o auge do humor pra mim, e não há nada de errado nisso na minha opinião. Eu também correria se um bando de maluco viesse atrás de mim pra me tocar. Eu até aprenderia a voar se fosse preciso. E muita gente, por algum motivo, acha isso loucura. One Piece é uma obra que possui muita representatividade. Um dos personagens mais amados, inclusive, é o Bonchan. E adivinha só, ele é gay. A gente tem inclusive o próprio Ivankov, que é simplesmente um dos personagens mais importantes do exército revolucionário. E sinceramente, eu não tô nem aí se ele é homossexual ou não. Porque isso importa. Ele é um personagem bem escrito, afinal, não é isso que importa? Eu acredito que esses supostos fãs que acusam a obra estão focando muito em coisas que de fato não têm tanta importância. Alguns poderiam até chamar isso de lacração, mas não sei, aí vai com vocês. A liquidação no mundo dos animes. Ao invés de focar na história da obra, que é uma das histórias mais incríveis e bem escritas já feitas, preferem focar nessas coisas triviais. Enfim. Eu já fiz um vídeo ironizando as pessoas que acusam One Piece de racismo. Eu poderia muito bem falar sobre isso aqui nesse vídeo para acrescentar tempo. Mas eu só iria encher linguiça, pois tudo que eu disse aqui sobre as acusações de machismo podem se enquadrar nos temas de racismo. Mas só dando um adendo, muitas pessoas julgam o Oda pela forma como ele desenha os personagens negros. Mas a gente percebe que o próprio Oda já mudou a forma de desenhar, o que prova que ele não é de fato racista pela forma como desenha tal personagem. E isso se encaixa para as mulheres também. One Piece é uma das obras que mais retrata o racismo bem. Tivemos arcos inteiros sobre o tema, e a escravidão é um tópico muito citado em todos os arcos. Acho que eu pude explicar a algumas pessoas sobre algumas coisas que elas pensam, que na verdade não passam de profecias autorrealizáveis delas mesmas. Mas infelizmente, apesar de eu dizer que o Oda não é racista, eu não posso dizer o mesmo do Zoro. Ele lutou contra macacos por 2 anos e trocou de cor no time skip. Ah não. Isso é racismo! Obrigado por assistir. Dê like, se inscreva e hype o vídeo. Não se atreva a se tornar um vazio.